Olá, você, tudo bem? E hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês sobre a preparação para a volta de Jesus. E muitos irmãos estão aí pregando como youtubers, né, com canais de muita audiência. Eles estão focando no aparecimento ou na manifestação do anticristo antes da volta de Jesus. E eu quero dar uma boa notícia para vocês e dizer que isto não vai acontecer. Então, ou seja, o anticristo vai aparecer, vai se manifestar, mas só depois da volta de Jesus, ou do aparecimento de Jesus nas nuvens, quando ele arrebatará a sua igreja. Então, neste momento, ele não descerá à terra, mas sim só na sua volta depois, quando ele porá fim à guerra do Armagedon, que estará acontecendo contra Israel, e os seus adversários querão dizimá-lo, mas ele então lá porá fim a esta guerra e também porá fim ao iníquo, colocando-o no abismo. Então, aí termina esse governo humano, o último governo humano sobre a terra, então começará o governo milenial de Jesus. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:10, claramente que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então Jesus está dizendo aqui sobre a grande tribulação que virá sobre as nações, que são catástrofes, eventos sobrenaturais, até que porá fim em praticamente 2/3 da humanidade, daqueles que estiverem vivos ainda. E Jesus então virá arrebatar a sua igreja claramente antes da grande tribulação. E isso ele estava explicando para os discípulos lá no Monte das Oliveiras, porque eles estavam curiosos e perguntaram para Jesus, que coisas aconteceriam como sinal, por exemplo, sobre a vinda dele no fim dos tempos. E ele foi descrevendo alguns eventos, como os enganadores que viriam em nome dele, os cristos, os falsos cristos, tal, e também guerras, rumores de guerras e por aí, e nação que se levantaria contra nação, reino contra reino, nação do ponto de vista geopolítico, e reino contra reino, que seria aqui uma citação ao reino de Deus, e o reino do príncipe, que o príncipe das trevas, que é Satanás. Então aqui ele disse que isso era importante que acontecesse, era necessário que acontecesse, mas que ainda seria o princípio das dores. Ele só vai citar perseguição no versículo seguinte, do capítulo 24 de Mateus, versículo 9. Até então era princípio das dores. Depois que vem então a perseguição sobre os que ficarem sobre os cristãos que estão sobre a face da terra. Mas aqui ele não diz em que momento que será o arrebatamento. Ele só deixa claro que o arrebatamento será antes da grande tribulação, conforme nós lemos em Apocalipse 3:10. Então o que eu quero trazer de mensagem é que a igreja precisa estar pronta, preparada. A igreja que é lavada e remida pelo sangue dele, que foi comprada com um preço caríssimo pelo seu sangue, precisa estar pronta para o arrebatamento, que é a promessa dele. E essa igreja é a noiva dele, que é chamada no meio cristão, que é denominada assim. E nós precisamos então estar prontos, santificados, preparados, cheio de azeite, cheio do Espírito Santo. Ou seja, como diz a palavra, a parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25 de Mateus. E das 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Essas prudentes, então, elas foram levadas pelo noivo, e as outras 5 ficaram, e não daria mais tempo nem de comprar, nem de buscar azeite. Então, a igreja, essas 5 prudentes, representam a igreja que será levada. Portanto, é esse o nosso
o nosso compromisso conosco mesmo, né? E com a igreja, estar assim na presença do Senhor, santificados, para que Jesus então não nos deixe para trás, para que Jesus nos leve para as nuvens neste arrebatamento. Amém? Claro que os que dormem no Senhor precederão este arrebatamento, eles serão ressuscitados antes, conforme diz Paulo, né? Então eu quero aqui mais uma vez reforçar que o arrebatamento, certamente, não tenha dúvida, não dê dúvida, não dê dúvida à sua fé, reforce a sua fé, que nós subiremos com Jesus antes da grande tribulação. Tá claro assim? Então, aqueles que ainda não estão em Cristo, que busquem o Senhor Jesus, né? Busque reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário. Busque confessar a Ele, conforme está em João 1,12, né? Que todos aqueles que o receberam serão, né? Ele dará a condição de se tornar filho de Deus. E também Mateus 10:9, Romanos 10:9 diz que todo aquele que confessar com a sua boca, né, que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou entre os mortos, também está salvo. E aquele que perseverar até o fim, Jesus reforça, estará salvo também. Então, Jesus é esse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele vive e reina para sempre. Que Deus vos abençoe, que Deus vos prepare, que Deus vos dê a condição, né, de estar prontos para este dia, tá? Se você gostou, curta, compartilhe, leve essa mensagem adiante, porque você estará levando a mensagem do amor de Jesus para frente e será muito abençoado. Em nome de Jesus.